Bom, posso começar, meninas? Pode, meninas. Como é que vocês querem ser apresentadas? Eu tenho uma ideia, fazer uma coisa criativa. Eu apresento a Natália me apresenta. Pode ser? Pode ser, Fernanda? Pode, achei ótimo, Adorei. achei ótimo. Quem começa? O que vai ser a Fernanda falando do episódio? Hoje é o episódio não sei Isso. das quantas. Isso aí. Sem introdução. Olá, eu sou a psicóloga Fernanda Carrion. Hoje eu estou recebendo aqui no podcast a Márcia Tassinari e a Natália Elias para a gente conversar sobre recursos expressivos no contexto da psicoterapia e além. E eu gostaria de começar iniciando pedindo para a Márcia apresentar a Natália para a gente. Então, boa noite a todos e todas aí, todas, né? Então, para mim é um grande prazer estar nesse podcast aqui com a Fernanda, que é a nossa coordenadora do podcast da Conexão Formativa, e nesse momento com a Natália, que tem sido a minha companheira, minha parceira, nesse nicho específico, ela é parceira em vários níveis, mas nesse nicho específico, onde a gente trabalha os recursos expressivos, né? Então, Natália começou, né? Como é que eu conheço a Natália? Quem é a Natália para mim, né? Natália era uma aluna do nosso grupo de estudos que se mostrou uma pessoa bem bacana e que eu e o André convidamos ela para fazer parte da equipe do Conexão Formativa. Mas, para além, né, dessas coisas mais afetivas e subjetivas, Natália é psicóloga de Minas Gerais, se formou na PUC, numa cidade cujo nome eu acabei de esquecer. Ela fez um curso de especialização também na Unileia e já terminou o curso ela fez o curso de especialização na Unileia e fez o curso de formação de psicoterapeutas centrados no projeto Conexão Formativa e terminou recentemente. E lá ela é uma colaboradora efetiva, ela é a principal coordenadora do nosso projeto do SEDECA, que a gente trabalha no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, então ela coordena esse projeto, ela faz a mediação entre o SEDECA e os nossos psicólogos voluntários, e ela agora está organizando grupo, está organizando e dando grupo de estudos e cursos de introdução à CP. Além disso, ela é psicoterapeuta e, recentemente, ela passou num concurso, está trabalhando num CAPS da vida, lá na cidade dela, Bambuí, em Minas Gerais. Então, essa é a Natália, e, além de tudo, é minha amiga, né? Meu coraçãozinho está até palpitando aqui agora. Agora, a responsabilidade de falar da Márcia, né? Meu Deus do céu! Márcia Tassinari, o nome, né, que todos nós conhecemos aí dos livros e que eu tenho a honra, o prazer de conhecer pessoalmente, de conviver aí, de estar com ela virtualmente já acho que 3 anos, né, Márcia? Já 2 anos, 2 anos. Anos? Uhum. 3 anos, porque foi 2019 o grupo de estudos. Vai chegar a 3 anos, em novembro, foi em novembro. Estamos aí, ó. Quase 3 anos. Quase 3 anos. A Márcia já está aí uma longa jornada, né? Como psicóloga, como psicoterapeuta, como professora, né? Eu conheci ela a partir dos livros, né, que ela escreve. Eu acho que muita gente conhece ela a partir dos livros, né, a partir dos textos incríveis que ela faz, junto com o André, inclusive. Ela ensina para a gente, né, como ser psicoterapeuta, como ser uma pessoa centrada, né? Ela tem isso, realmente, o tornar-se pessoa que a gente fica buscando, tornar-se psicoterapeuta, ela mostra isso na prática, né? Eu acho que ver ela sendo ela já é por si só um aprendizado, estar do lado dela já é um aprendizado. Ela é uma pessoa muito congruente, é uma pessoa muito carinhosa com a gente. Quando precisa dar bronca, ela dá também. Eu acho que enquanto profissional, tudo que eu falar dela, todo mundo já sabe, todo mundo já vê, assim, é muito nítido.
Então, por isso que eu estou falando uma parte um pouquinho mais pessoal, que eu acho que é o que só quem está perto, né, consegue perceber com um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que essa é a Márcia para mim, é a rainha da abordagem, mas ela é uma pessoa incrível da gente estar perto também. Eu tenho uma admiração muito grande por ela sabe disso, mas ela conquista a gente, da forma dela de ser, ela conquista a gente mostrando como ela é como pessoa, e isso vai estendendo para as outras coisas que a gente vai aprendendo com ela. Obrigado. Bem carinhosa a sua apresentação. E olha que prazer, é minha sócia no Conexão Formativa. Né? Então, aí temos o Conexão Formativa aqui, que está cada vez crescendo mais. Ela é professora na formação, ela dá cursos de psicoterapia TP, de grupos, de conexão criativa, e aí a gente se encontrou, né? Ela me apresentou a Conexão Criativa, né? E eu me apaixonei, e agora eu estou nesse caminho junto com ela. Ela continua me ensinando, eu continuo aprendendo, e agora eu estou aprendendo a ensinar junto com ela. Nossa, devidamente apresentadas. Adorei de ouvir a apresentação de vocês. Gostaria de começar perguntando para vocês o que são recursos expressivos e em que contextos eles podem ser utilizados. Ok. Então, a gente utiliza essa expressão a partir da contribuição da Natalie Rogers, que é a filha do Carl Rogers, que na época que ela trabalhava com ele nos grandes grupos, na década de 70, ela observou que esses grandes grupos eram bacanas, eram ótimos, mas ficavam restritos à comunicação verbal, né? À expressão pela fala, né? A expressão oral, que é bacana também, mas ela sentia muito falta de movimento, né? De outras maneiras de se expressar. E ela começou uma jornada, então, de criar o que ela chamou da terapia expressiva centrada na pessoa, que é uma terapia centrada na pessoa, que usa recursos expressivos. Né? E, para isso, ela desenvolveu um pensamento, né, que cada maneira de se expressar leva a uma melhor... Cada maneira de... Vai ter que voltar isso aí, hein? Vai ter que voltar isso aí. O que ela descobriu, que ela chama de conexão criativa, que uma forma de arte nutre a outra forma, tornando melhor. Então, você pode se expressar por movimento, depois por desenho, depois por dança, depois por dramatização, depois por escrita, e cada vez que você vai explorando uma forma humana de expressar, você vai ampliando essa forma de se expressar melhor e vai, então, despertando a sua dimensão criativa. Por isso que ela chama de conexão criativa. Fala um pouquinho aí, eu vou tomar água. O que eu acho interessante é que isso dá uma abertura para você ter outras formas de estar, por exemplo, na terapia com o cliente, né? E não é uma técnica, né? É um convite. Normalmente a gente traz, tanto nas oficinas que a gente faz, quanto na terapia, como um convite para a pessoa, né? A gente sente que aquilo ali pode ser interessante naquela relação, naquele momento, e convida a pessoa a participar, a fazer algo ali junto com a gente. Se fizer sentido para ela, se aquilo realmente estiver em sintonia, né? Ela vai ir se conectando com outras formas de se expressar. E aí ela vai trazendo outras possibilidades de conhecer um pouco mais dela, de entender aquilo que ela está sentindo e do processo fluir. Então, a gente considera, né, que essa possibilidade de ofertar outras maneiras de se expressar ela é muito potente, né? Então, nós trabalhamos em duas dimensões no Conexão Formativa. Uma dimensão é puramente vivencial, o que a gente chama oficina de conexão criativa. É aberto para qualquer pessoa maior de idade que queira experimentar outras modalidades de se expressar. Normalmente, a gente faz um dia inteiro. Quando existia o mundo físico, quando a gente tinha o mundo presencial mais atuante, eu às vezes fazia no final de semana, mas desde a pandemia eu tenho experimentado e tem sido bom,
as pessoas gostam, e nós também, eu e a Natália gostamos, é fazer um dia inteiro essa experiência de vários recursos expressivos. Para uma dada pessoa que não é psicólogo, ou é arte-terapeuta, ou é pedagogo, isso serve para o seu crescimento pessoal, é ótimo. Para o psicólogo, sensibiliza esse psicólogo para poder utilizar com seus clientes. Porque eu considero que, para fazer assim, o curso dos recursos expressivos, seria bom que ele experimentasse isso nele também, para ver qual é o efeito nele. Porque, senão, o que a Natália falou, vira uma técnica. Né? Dançar, pular, escrever, pintar, né? Vira uma técnica. Né? E essa não é, por isso que o nome recursos expressivos. Em psicoterapia e além. E por que além? Porque a gente já experimentou isso, por exemplo, no plantão psicológico, eventualmente em sala de aula, em grupos de encontro. Então, a gente vai experimentando em cenários em que a gente considera que a utilização de recursos expressivos pode potencializar aquela situação, aquela sala de aula, aquele grupo de encontro, a psicoterapia propriamente dita, o trabalho com o casal e o plantão psicológico também, onde a gente tem também conjugado essa possibilidade. Né? Nesse sentido, acho que a gente tem vários contextos aí que a Márcia colocou, né? Que você tinha perguntado, né, Fernanda? Que a gente pode trazer os recursos expressivos como uma forma de potencializar ali a situação, a relação que a gente está, o momento que a gente está ali com o outro. Né? E é interessante porque até então a Márcia fazia só no presencial, né, Márcia? Foi uma tentativa, você fez uma experiência, né? E foi bem interessante porque foi bem recebido e por várias vezes a gente fez, né? No Conexão a gente já está na 5ª e a gente fez acho que mais uns 4 ou 5 lugares também, com graduação, com arte-terapeuta, com psicólogos, né? Online. É bem interessante, as pessoas têm dado bons feedbacks para a gente, né? Da experiência, tanto pessoal quanto profissional, de estar ali. Eu, no início, como a Natália destacou, a primeira vez que eu fui experimentar, eu falei para as pessoas, eu nunca fiz online, eu bolei um programinha aqui, mas eu não sei se vai dar certo e tal, vamos experimentar. E, para falar a verdade, foi melhor do que eu imaginei. Tem limitações no online? Tem. Mas o que a gente tem aproveitado? Tem aproveitado de expandir essa limitação. De que forma esse meio online me permite experimentar várias formas de expressão. Então, por exemplo, às vezes eu falo alguma coisa e falo, gente, pode ficar em pé, pode fazer, pode... Antes, não, na primeira vez, tudo sentadinho. Mas aí a gente começa a experimentar e começa a ver. Eu já botei música, antes eu não tinha botado, até porque eu não sabia botar, né? Música junto e tal. Mas aí a Natália me ajuda nessas tecnologias. Né? Então, foi uma boa experiência, tem sido, né? Tem sido. E aí a gente conjuga, né? Como eu falei, oficina de conexão criativa, que é o nível vivencial. Eu falo alguma coisa teórica, mas muito pouco, algumas explicações. Eu só explico por que a gente fez o que fez. E a gente tem um curso, que aí é mais tempo, são 4 semanas, em que a gente vai implementar, vai ensinar, como a Natália falou, essa possibilidade de usar recursos expressivos. Né? Acho que mais do que ensinar é realmente sensibilizar para essa possibilidade, né? Eu, pelo menos quando eu entrei em contato com os recursos expressivos, eu senti uma permissão de fazer algo que de alguma forma a gente já acaba fazendo, né? Quem tem um pouco mais assim de acesso a algum paciente que tem uma abertura maior, a gente acaba oferecendo alguma coisa diferente para ele. Mas quando você percebe que isso tem uma possibilidade, que você não tem que se preocupar disso ser uma técnica, que você pode fazer isso enquanto uma relação que vai potencializar o outro ali, vai potencializar o que pode abrir para a pessoa se expressar, eu senti, nossa, foi muito gostoso saber que isso podia acontecer, que a gente podia ser esse tipo de terapeuta, né? E que isso estava em consonância com a abordagem. Né? Que tem outras possibilidades da gente estar ali dentro da abordagem, né? E quanto é interessante, né? Você conhecendo essas coisas que nem todo mundo... Eu não tinha contato, eu não sabia que existia, até a Márcia me apresentar.
né? Eu não tinha essa consciência. Uhum. E aí a Márcia falou, né, que a gente tem essa parte teórica, nós temos duas possibilidades quanto aos recursos expressivos, né? Nós fizemos as oficinas e fizemos um curso de extensão, que aí era onde a gente tinha um tempo maior de teoria, né, para sensibilizar as pessoas, né? Que aí é a diferença da oficina, né? Que é mais vivencial, tem um pouquinho de teoria para embasar, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas não é tão voltado para essa parte de peraí, é assim que se faz. Até porque não é assim que se faz, né, Mas tem possibilidade de você buscar ali os recursos expressivos, mas você vai construindo conforme o lugar que você está. Estou errado? E tem assim, eu gostaria de falar, não sei se você vai perguntar, Fernanda, mas eu já vou logo falando. Porque assim, tem algumas especificidades que diferenciam uma proposta de arte-terapia propriamente dita, uma proposta de gestalt-terapia e a proposta centrada, né? Então, todas essas propostas, que também são válidas, né? Elas, assim, o comando fica na mão do terapeuta. Então, o terapeuta, ele diz assim, nessa hora é melhor fazer isso, ele dita as regras, né? Nós, por exemplo, quando a gente faz um relaxamento, né? Tem várias formas de fazer o relaxamento, mas os nossos relaxamentos, a imagem, a fantasia dirigida com o relaxamento, é sempre o seguinte: a gente convida a pessoa a escolher um lugar. E ela vai para qualquer lugar, e lá a gente dá algumas sugestões do que ela de explorar o local e tal. Sim. Então, assim, não é para ir para a praia, ou ir para o deserto, ou ir para a montanha. Alguns vão, então a gente não dá essa direção. A nossa fantasia dirigida é dar umas instruções breves, e a gente tem algumas, enfim, que a gente gosta mais, da nuvenzinha, outras só do relaxamento e tal. A gente dá umas instruções breves e a pessoa, então, ela vai fantasiar. Quem vai dirigir a fantasia é ela, não o profissional. Então, isso distingue da arte-terapia e da gestalt-terapia, né? Uma outra distinção é a maneira de lidar com o produto que a pessoa desenvolve. Por exemplo, ela faz um desenho. A gente pode dar algumas instruções, por exemplo, desenhar com a mão não dominante, isso a gente dá. Mas se a pessoa também não quiser, está ok. Só que a gente fala que desenhar com a mão não dominante abaixa a censura e também conecta o hemisfério não dominante, o que permite expressões mais criativas e tal. Mas ela pode não seguir. Tem algumas pessoas que fazem até com o olho fechado, né, Márcia? Exatamente. Para não guiar nada. Bota o papel, pega a mão não dominante, de olho fechado e vai. E aí, qual é a outra diferença? É o tratamento que a gente dá. Então, normalmente, quando a pessoa desenha, o psicólogo gosta de dizer o seguinte: isso é aquilo. Esse é o sol, esse sol significa... Blá, blá. Isso é a raiz, isso é o barco, enfim. Então, o psicólogo interpreta. É muito típico do psicólogo interpretar. Quando o psicólogo não interpreta, por exemplo, na Gestalt, ele não interpreta, mas ele pede para o sujeito descrever ali, só descrever a cena. Isso aqui é um lago, é perto de uma mata, com os animais ali, então ele descreve e aí ele pode perguntar o que é isso para você, o que representa para você. No nosso trabalho, a gente vai numa terceira via, nem interpreta, nem pede para descrever. Aliás, a gente pede para descrever na primeira pessoa do singular, como se aquela arte fosse a sua radiografia emocional daquele momento. Então, ao invés de falar isso é um sol, eu sou um sol. Enquanto sol, eu me sinto assim. E tem uma lagoa, eu falei de lagoa ali, né? Então, esse sol, eu sou também a lagoa junto com esse sol. Eu sou insistente em pedir que eles façam dessa forma, porque isso os ajuda a se apropriar daquilo que eles expressaram. Então, essa e outra, tem umas especificidades. Às vezes, a gente pede, por exemplo, para a pessoa
Você pode representar esse desenho que você fez no seu corpo? As pessoas acham a coisa mais esquisita, como representar? Então, ela vai interagir com a sua produção, com a sua expressão, e vai tentar trazer isso para o corpo. Ok, a gente dá algumas direções? Dá, mas não dirige o processo da pessoa. Essa é a grande diferença. A gente dá direções sobre o produto. Então, a gente pede, a gente convida. A Nathalie fala assim, né, que a terapia expressiva ela oferece experiências instigantes para o seu cliente. Então, colocar no corpo aquilo que ela desenhou é uma experiência instigante, porque é difícil fazer. Você nunca pensou nisso. Como é que você pensa em botar o desenho no corpo? Eventualmente, não é o desenho. Na presencial, a gente usa bastante a coisa do movimento e da dança. Aí a gente pede, por exemplo, ela está fazendo um movimento, como é que esse movimento seria representado no papel? Então, muda a maneira de expressar. Né? Então, por aí afora, eu acho que são especificidades da terapia expressiva, porque, como a Natália bem disse, ela não abandona a centralidade na pessoa. O poder continua sendo do cliente. A expressão principal é o cliente. Eu, como facilitadora, eu posso dar algumas sugestões, por exemplo. Eu lembro de uma pessoa que estava falando, tem um vazio, eu sinto um vazio, e mexia muito com as mãos. Eu perguntei, esse vazio tem uma forma? Aí a pessoa foi dando forma com a mão e tal. Eu falei, você gostaria de botar isso no papel? Eu não mandei ela desenhar, eu faço porque ela estava se expressando com dificuldade de falar do vazio, e quando ela expressou no papel, esse vazio foi maravilhoso, maravilhoso assim, ele nos trouxe muitas informações a respeito dela. Né? Ela começou a falar do vazio, da expressão verbal, usou as mãos, usou a imaginação para falar do vazio, e eu pedi se ela queria colocar no papel. Às vezes pode pedir para colocar na argila, enfim, e por aí vai. A possibilidade da gente transitar entre as diferentes formas de expressão. Então, isso é próprio não só da conexão criativa, como dos recursos expressivos. Né? Não sei se isso ficou claro. Assim. Eu acho interessante quando você falou que é difícil, né, a pessoa expressar desse jeito. Nas oficinas, normalmente, as duas partes que as pessoas têm mais dificuldade, né? A gente tem que ter ali até uma paciência maior para esperar a pessoa se posicionar, para ela se perceber, né, fazendo aquilo, porque é tão novo, muitas vezes, né, você essa liberdade, né, de se implicar ali, de se conectar com o que você fez, se conectar com o seu próprio corpo, às vezes passa, acho que tão batido no dia a dia, nas outras relações, né? Que é tão difícil para a pessoa quando está ali, que elas ficam assim, meu Deus, né? Que é isso? Como é que eu vou fazer isso, né? A gente vê que elas ficam, assim, com a cabeça até fervendo, né? Como que eu vou colocar isso no corpo? Um movimento? Mas como que eu vou transformar isso aqui no movimento, né? Como é que isso funciona? É interessante, a gente foi observando, né, Márcia, durante as oficinas, essa dificuldade e o quanto isso vai abrindo possibilidades para pessoa, né? Quando esse convite faz sentido para ela, né? O quanto ela vai se percebendo ali, é bem legal. Estou ouvindo vocês assim, trazendo um pouco das especificidades desses recursos e da utilização desses recursos dentro da ACP, dentro da clínica, mas eu imagino que não se esgote aí, né? Assim, o quanto esses instrumentos podem ser utilizados para facilitar a expressão das pessoas. Em quais outros contextos e de que jeito os recursos expressivos podem ser utilizados? Porque eu fiquei com a sensação que na psicoterapia é um convite, né? Como a Nath trouxe, assim, se faz um convite para o cliente. Acho que a Márcia trouxe uma situação assim que materializou super bem, conseguiu conceituar, mas eu confesso que fiquei instigada a perguntar para vocês isso, como é que seria essa materialidade em outros lugares, em outros contextos? Ok. Eu tenho experiência no plantão em escola, onde a gente usou bastante os recursos expressivos, e eu tenho um pouco de experiência em sala de aula, oferecendo a disciplina de abordagem centrada na pessoa. Também tem, esqueci. Eu tenho experiência também em comunidades, onde eu trabalhava numa ONG, numa ONG,
que ensinava meninos e meninas a dançar balé clássico. E a coordenadora do projeto, o projeto tem um nome bacana, chama Dançando para Não Dançar. Ou seja, dançando balé para não dançar na vida, porque isso é em comunidade, bem, a gente trabalhou na Rocinha, na Mangueira, no Pavãozinho, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, são comunidades assim, com muita violência e tal e tal. E aí a gente também usava recurso expressivo, mas nesses lugares funcionava mais na modalidade do plantão. Então, posso dizer assim, eu tenho experiência do plantão em escola, propriamente dita, e em comunidade. E na psicoterapia também, e, eventualmente, em sala de aula. Essa é a minha experiência fora do contexto da psicoterapia. E eu uso do mesmo jeito, Fernanda, sempre oferecendo a possibilidade, porque eu acho que recursos expressivos são recursos que podem ser usados ou não. É claro que trabalhando com criança fica mais fácil, porque a criança tem a necessidade bastante natural, espontânea de se expressar. Então, se ela vê uma mesa que tem lápis, papel, revista e tal, e o psicólogo lá, ela tem assim, essa curiosidade, posso desenhar, posso escrever e tal, então fica mais fácil. Parte da criança em geral. Então, esses dois contextos, de escola e de comunidade, eu trabalhei com criança. Tem um pessoal lá em João Pessoa, na Universidade Federal de João Pessoa, que tem o núcleo lá, eu acho que é NEAPS, acho que é esse o nome do núcleo, que eles têm um trabalho específico em uma comunidade. Então, eles levam o plantão para lá, e lá eles fazem teatro, fazem uma série de outras coisas, assim, acoplado, né, ao trabalho do plantão. Então, eles também usam... Lá não é terapia expressiva, lá é a utilização de recursos expressivos. Então, Fernanda, eu tenho a impressão que, independente do cenário que a gente trabalha, a gente deve ir com esse espírito de facilitar a expressão. Só que facilitar a expressão a partir da Nathalie ampliou as minhas possibilidades. Quando a Natália diz, depois que aprendeu comigo a ofertar isso e fez sentido para ela, foi o mesmo que aconteceu comigo quando eu conheci a Nathalie Rogers. Na verdade, como eu era terapeuta infantil, eu já estava um pouco mais familiarizada com desenho, com argila, com dança, com pular, essa coisa que a gente utiliza na terapia infantil. Então, para mim, eu já estava familiarizada. Quando eu comecei a atender adultos, eu senti algumas dificuldades. Eu achava que eles sentiam pela expressão. E eu comecei timidamente a fazer uma coisinha assim, mas me sentia muito mal. Isso foi perto de 85, 86. Em 87, eu conheci a Nathalie. Quando eu conheci a Nathalie, fui fazer um curso com ela lá nos Estados Unidos, e depois eu trouxe ela para aqui em 89. Aí eu pensei, se a filha do homem pode, eu também posso. Aí me liberei, liberei geral. Adorei. Eu acho que é essa a sensação mesmo, né? De que a gente tem uma liberdade maior de estar ali, né? De abrir realmente os horizontes quando a gente entra em contato com isso. E ficar mais sensibilizado não só para atividades do desenho, da argila, do canto, da dança, mas também ficar com mais sensibilidade à expressão não verbal. De que forma o olho brilha ou deixa de brilhar. Como a pessoa, às vezes, engole o choro. Então, usar recursos expressivos significa também ficar mais atento à comunicação não verbal, tanto a minha quanto a do outro. Né? Então, esse é outro ganho que eu acho que a gente tem, e não ficar somente atento à narrativa verbal. O Roger, no início, era muito assim. Ele próprio falava aquilo que o cliente fala e tal. Mais tarde é que ele vai ampliar um pouco. O Roger não usou terapia expressiva, ele falou que ele não se sentia bem, que não era da época dele, que ele não foi educado, mas que ele apreciava muito essa possibilidade, que não servia para ele. Isso é outra coisa. Nem todo mundo tem que ser terapeuta expressivo. O meu grande professor, Rogério Buiz, ele jamais seria terapeuta expressivo, eu tenho certeza. Eu vou ter que perguntar a ele.
porque ele nunca me ensinou. E aí, quando eu fui falar com ele, ele falou: se você se sente bem, Rogério era bem assim, você que sabe, mas para mim não faz sentido. Então, assim, para ele não faz sentido, para o Rogers não fazia sentido, para outras pessoas, para o André não faz muito sentido, eu sei. Faz um pouquinho, mas não faz muito. Então, assim, eu acho que tem que fazer sentido para a gente poder oferecer de uma forma inteira, de uma forma genuína. E não oferecer porque a Márcia ensinou. Não é isso. Não vira técnica. Se não vira técnica, exatamente. Realmente, se você se sente aberto para isso, se é uma forma de estar ali com o outro que faz sentido para você, que te deixa mais livre também, né? Eu acho que aí dá para você ir percebendo para onde isso te leva. Se não faz muito sentido, se não te deixa inteiro, então é como a Márcia falou, talvez não vai te fazer feliz ali, não vai te desenvolver enquanto terapeuta, enquanto estar com o outro, né? Tem que realmente ter uma consonância com o que você acredita, com o que você sente, com o que você percebe do outro, né? E isso que a Márcia falou da gente perceber para além da fala faz muito sentido mesmo, porque quando você está nessa sintonia, né, você começa a observar que talvez o convite para o outro possa vir do corpo, né? Dele fazer algum movimento, dele até desenhar. Eu lembro que numa oficina as meninas desenharam no próprio corpo. Uma ofereceu isso para a outra e elas apareceram. Foi muito formativo. Elas apareceram depois no final, no grupão, assim, toda desenhada no corpo, e elas falaram que nem imaginavam que podia acontecer isso, e que elas ali a conexão delas levou elas para isso, né? Então, é isso, quando você se conecta com a proposta, quando você se conecta, e a pessoa que está ali recebendo esse convite se conecta com você nesse sentido, aí flui, aí funciona, né? Os dois têm que estar abertos, os dois têm que estar disponíveis para isso. Até para que na relação isso realmente faça, tem um conjunto ali para funcionar, né? Eu acho que a gente entende, assim, por exemplo, o podcast nada mais é do que uma conversa interessante sobre um tema que é o que a gente está fazendo, né? E eu espero que as pessoas, ao ouvir esse podcast, que elas possam se interessar. Eu tenho textos, eu posso fornecer textos, e tem sempre atividades que a gente faz no Conexão sobre esse tema, né? Então, eu gosto quando a pessoa se interessa, porque quando ela se interessa em mim, procura o Conexão, ou vem fazer o próprio curso, quer dizer que aquilo já faz sentido para ela. Talvez o que ela estivesse precisando foi o que a Nathalie me deu, foi o que eu dei para a Natália, entendeu? Quer dizer, essa possibilidade, eu posso, vou experimentar. E aí cada um vai experimentando como usa esses recursos no seu consultório. Eu, por exemplo, eu não uso com todos os clientes, eu não uso em todas as sessões. Eu preciso sentir que aquela oferta faz sentido para mim e talvez faça sentido para ele, né? Eventualmente, é verdade, o cliente fala, eu não sei desenhar. Tá bom. Aí eu ainda brinco assim, não é nenhum concurso e tal, né? Mas a gente pode experimentar. E se ele não quiser, para mim está ok. Mas aí ele fica com aquele negócio, eu não sei se eu falo assim, olha só, hoje eu quero experimentar aquele negócio que você falou, né? E aí experimenta e tal. Então, eu não uso com todo mundo, não uso em todas as sessões, e me considero uma terapeuta expressiva, né? E nos grupos de encontro, assim, eu faço um pouco diferente do que uma oficina. Não é uma oficina, é um grupo de encontro. Então, eu sempre deixo num canto material e falo para as pessoas, esse material está aqui para quem precisar. E aí a gente faz, às vezes, em conjunto e tal. Eu não faço uma sequência. Porque aí quem quiser saber, precisa ler, precisa estudar, precisa fazer o curso com a gente ou com outras pessoas. Eu fico pensando, né, quando a Márcia fala, né, que a Nathalie traz a proposta como uma forma de arte que ela vai conectando com a outra e se potencializa, né, as coisas que se seguem. Então, pensando nisso, acho que dá para colocar os recursos expressivos como proposta em vários contextos, né? Como a Márcia falou, não vai vir igual como a gente faz na oficina, que tem toda uma sequência, mas vai vir com a sensibilidade ali de estar naquele lugar e a pessoa precisar de uma expressão diferente, de um movimento, de um desenho, de um barulho, porque tem isso também, né? Acho que às vezes as pessoas pensam nos recursos expressivos e quando a gente fala, às vezes pensam muito no desenho, nessas coisas mais até mais infantis, do trabalho mais com as crianças, né? E é maior que isso, né?
é uma conexão com o corpo também. Então, de uma música, de um barulho, né? A gente não trabalha, às vezes, pede para a pessoa trabalhar na argila, trabalhar né, com manual. Colagem. Colagem. Então, é realmente é para além de um desenhar. Né? Não é uma produção, é algo que a pessoa está se abrindo. Então, como não precisa ter necessariamente em todos os contextos essa coisa toda, mas você pode conectar uma coisa com a outra ali, né? Um movimento com o desenho, uma arte com um barulho, e sentindo, né? Essa liberdade ali que você vai dando e como a pessoa vai recebendo isso. Pelo menos é o que eu estou pensando. Eu estou pensando em construir isso lá no CAPS, né? De aproveitar que lá a gente tem essa necessidade de ter oficinas para o pessoal ir se desenvolvendo em alguns aspectos. E eu pensei de por que não? Vou construir ainda, estou montando algumas possibilidades, por que não levar isso para lá? E nesse sentido, né? De conectar eles com o próprio corpo, de conectar com essas possibilidades de desenvolver a criatividade e a expressão. E aí que a criatividade entra, né? Quando você tem a liberdade, você vai se conectando com as coisas, isso vai aflorando. Isso mesmo. E assim, eu estava pensando, por exemplo, nós vamos fazer, né, Fernando, você sabe disso, né? O encontrão formativo agora em junho, né? Então, uma das coisas, eu vou levar cartolina, papéis, canetinha, lápis de cor, vou deixar lá no canto. Se ninguém usar, está ótimo. Se usar, também está ótimo, entendeu? Então, eu não vou fazer uma oficina. A não ser que alguém peça, talvez eles peçam, mas assim, a princípio eu não vou fazer uma oficina. Uma oficina significa uma certa estruturação, uma certa sistematização. Agora, num grupo de encontro, eu posso deixar lá e quem quiser utiliza esse material, entendeu? Eu já fiz, por exemplo, em um grupo de estudo, em aulas, um desenho ou algo assim, como uma forma de expressar uma versão de sentido de como eu estava me sentindo, de como aquele encontro me impactou. É uma possibilidade também, né? E isso foi depois que eu entrei em contato com os recursos expressivos. Eu senti que eu precisava me expressar de alguma forma. Eu não sei desenhar, não era a minha intenção produzir algo, mas às vezes acontece de ter algo ali, a Fernanda já participou, né, desses contextos com a gente, na formação, inclusive, que no aprofundamento a gente tem uma aula que tem, né, essa intenção de trazer essa possibilidade, e saem coisas incríveis, né, poéticas, e não é a intenção ter uma produção, mas saem coisas criativas que a gente percebe uma beleza do processo ali, e a gente vê o processo da pessoa ali acontecendo, né, ela se libertando, ela se encontrando, no que ela vai conseguindo estar conectada. Então, é por isso que eu gosto de dizer que é um despertar da criatividade. A criatividade existe, mas às vezes ela está dormindo, está sonolenta, então esse trabalho desperta. Porque a pessoa vê, porque assim, é muito concreto, é muito material. Assim. Ela olha e fala, caramba, isso diz a meu respeito. Né? Então ela se vê ali, então é muito concreto. Muita gente se emociona, até eu me emociono também, dando aula, a gente se emociona de ver aquela coisa nascendo ali. Às vezes é de uma fantasia dirigida, a pessoa entra em contato com coisas que eu falo, Jesus! Esse exemplo aí da Natália ocorreu com ela estava coordenando um pequeno grupo, né? E as pessoas vieram, nunca tinha visto isso, de fazer o desenho no próprio corpo, uma fez no corpo da outra, não foi isso, Natália? Foi. Era um grupo menor, então dividimos em outras salas e eles ofereciam, né, um para o outro, se fosse possível, e aí elas ofereceram uma consonância assim, incrível, o desenho, inclusive o desenho foi parecido, foi muito, muito formativo. E já aconteceu também, isso, acho que quando você se abre, né, para essa, como a Marta falou, para se desperta junto a formatividade ali no meio. Então, já aconteceu de grupos que a gente fazia sem a gente saber, porque quando a pessoa está fazendo a expressão, como a gente está online, a gente não vê o que ela está produzindo ali, o que ela está desenhando, o que ela está colando, o que ela está recortando, a gente não vê. E de terem desenhos, de terem coisas ali que tinham uma relação, que tinham todos eles tinham um sol, todos eles tinham um pássaro, e na hora que a pessoa foi falar, tinha
algo em comum em todo mundo que estava naquele grupo. Isso também é muito interessante. Acho que conforme a gente vai se conectando com o grupo, vão surgindo essas coisas, né? E a gente vai percebendo isso muito vívido ali, né? A questão da formatividade, especialmente quando a gente está em grupo, a gente percebe os desenhos, ninguém vê o outro desenhando, então não sabe. Nem no presencial também, porque as pessoas ficam num canto. Mas no online não pode ver o que o outro está fazendo. E quando a gente tira a fotografia e bota tudo junto, é um espanto. Assim, são temas muito, muito próximos, né? E descrições próximas. Às vezes a pessoa fala, mas eu ia falar isso. Você tirou palavras da minha boca. Então, eu acho que ao despertar a criatividade, fortalece a formatividade. Acho que está de bom tamanho, Fernanda. Você está satisfeita? Muito, muito. Vocês responderam de uma forma indireta várias das perguntas que eu tinha. Assim, isso é formatividade, a gente já sugou. Impressionante, impressionante. Vocês iam falando e nossa, eu ia perguntar isso. Eu e Natália nem fizemos nenhuma agenda. Eu só falei com ela, é hoje. Eu estava trabalhando. Eu não tinha ideia do que eu ia falar. Nem eu. Nossa, mas foi ótimo. Achei que ficou bem redondinho. Achei que ficou um bom chamariz também para a oficina. Acho que ficou bem legal. Achei bem conectado com os outros projetos do Conexão. Tá certo. Tem que fazer um fechamento, não? Sim, posso fazer? Posso fazer? Pode? Então tá. Bom, eu quero agradecer demais a Márcia e a Natália por terem vindo aqui. Acho que conversar sobre recursos expressivos e sobre formatividade. Não deixe de dar uma olhadinha no nosso outro episódio sobre tendência formativa e tendência atualizante. Mas voltando para esse, acho que conversar sobre isso, sobre recursos expressivos e formatividade, sempre me deixa com um gostinho de quero mais. Eu sinto que não se esgotou aqui a nossa conversa. Sinto que a gente poderia ter falado sobre muitas outras coisas, mas para um primeiro momento tá de bom tamanho. Quero agradecer demais a visita de vocês aqui. Sintam-se sempre em casa e muito bem-vindas quando quiserem voltar. A casa é de vocês. E para quem está ouvindo e ficou interessado, não esqueça de acompanhar os eventos do Conexão Formativa, porque vira e mexe tem oficinas de conexão formativa, de conexão criativa, também tem alguns módulos dentro da formação. Então, sempre tem alguma coisa relacionada ao tema pipocando pelo Conexão. Com certeza. Obrigada pela facilitação, viu, Fernanda? Foi ótimo. Vou parar a gravação, tá? Tá.